Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto que visa recuperar e valorizar e também registar as memórias que as pessoas, os portugueses e as portuguesas maiores de 18 anos têm das notícias e do jornalismo. É um prazer e uma honra tê-la aqui no Laboratório de Televisão da Universidade Fernando Pessoa. Estamos mesmo muito gratos por nos conceder esta entrevista. Obrigada, eu. Vou começar com perguntas cuja finalidade é meramente o registro. Vou pedir-lhe o seu nome e a sua idade, para começar, se nos puder dizer. Sou a Anabela e tenho 58 anos de idade. Onde vive? Neste momento vivo em Macieira da Maia, Vila do Conde. E viveu sempre aí? Não, eu sou uma saltimbanco. Eu nasci em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, nasci lá, não morei lá, morava com os meus pais em Mafamude, mas os meus avós moravam em Oliveira do Douro. A minha avó fez questão, como era a primeira neta que ela tinha, que eu nascesse na casa dela. Então, após o 25 de Abril, em junho de 74, fui morar para Amarante. Depois morei lá até aos 21 anos. Vim morar para o Porto. Entretanto, trabalhei aqui no Porto. Fui também colocada várias vezes em Lisboa, por 3 temporadas que morei em Lisboa. Regressei ao Porto e nos últimos 3 anos moro em Vila do Conde. Portanto, é essencialmente uma pessoa da área metropolitana do Porto, apesar dessas 3 incursões sim. Por Lisboa. Sim. Qual é a sua profissão? Eu sou técnica superior de Administração Pública. Trabalha onde? Trabalho na Segurança Social Na neste Segurança momento, Social. mas não foi sempre o sítio onde trabalhei. Eu trabalhei em vários locais. Comecei no Ministério da Educação, como administrativa numa escola preparatória, escola preparatória em Amarante. Trabalhei lá 2 anos, foi na altura que eu depois regressei ao Porto, com o intuito de obter mais habilitações, de estudar mais, de tirar uma formação universitária. E vim para o Porto e aqui no Porto também trabalhei tanto em escolas como nos CAIs, que eram os Centros de Áreas Educativas, na DREN. Entretanto, também passei pelo Exército, como funcionária civil do Exército, que sempre com o intuito de melhorar e de aprender coisas novas. Passei também pelo Ministério da Justiça. E, entretanto, regressei outra vez ao Exército. Arranjei colocação em Lisboa na Segurança Social, fui para lá. Entretanto, o estado de saúde da minha mãe degradou-se muito e eu tive que regressar ao Porto. E está na Segurança Social. Estou na Segurança Social desde então. Disse-me já um bocadinho do seu percurso escolar, mas gostaria que me falasse um pouco acerca do percurso escolar. Como é que foi? Que curso é que acabou por tirar? Então, eu comecei comecei a estudar no Colégio de Sardão, até à primeira classe. Entretanto, aconteceu o 25 de Abril, foi na altura que fomos morar para Amarante, e eu fui para lá para a escola primária porque eu não queria estar mais pedi à minha mãe para não estar mais num colégio. Fiz lá a minha formação até ao ensino secundário. Estive lá, pronto, fiz. Entretanto, eu sempre me convenci, a mim e a toda a gente que me rodeava, que queria ser enfermeira. Não sei porquê, achava que queria ser enfermeira. Entrei em enfermagem em Vila Real. Na primeira semana, descobri que não queria, não era aquilo que queria. Mas os meus pais eram um bocado rígidos nessa área. Tens que saber o que queres, tens que saber o que queres. E eu não podia dizer simplesmente que ia deixar de estudar, porque não era aquilo que eu queria. Entretanto, arranjei emprego na escola preparatória de Amarante, como já falei, e deixei de estudar. Mas sempre com o intuito de... Queria estudar outra área. Não era aquilo, não era a enfermagem que eu queria, mas queria me valorizar pessoalmente. E foi na altura que eu vim para o Porto. Vim para o Porto e, como eu já estava na área da administração pública, achei eu que nada melhor que ter uma licenciatura em administração pública. Na altura só havia em Aveiro e Braga.
Administração Pública. E eu então fui para Braga, fui estudar Administração Pública para Braga. E residiu em Braga ou ia Não, ia e vinha todos os dias, porque eu continuei sempre a trabalhar, eu era trabalhadora estudante. E então depois é que continuou na carreira da função pública, Sim, mas sim. como técnica... Não, entretanto, eu acabei a licenciatura, mas continuei mesmo como administrativa. Depois, quando abri um concurso, é que se concorria. Concorreu passei para e ficou. um técnico superior, sim. Vamos falar um pouco da sua família, já aqui disse que os seus pais eram um pouco rígidos. O que é que eles faziam? Qual foi o contexto, vá lá, económico, social, em que cresceu? Eu considero que nós éramos uma família de classe média. Olhando para trás, considero que éramos uma família de classe média porque a minha mãe era empregada de escritório numa fábrica têxtil e o meu pai trabalhava em farmácia. Trabalhavam os dois? Trabalhavam os dois. A minha mãe deixou de trabalhar no momento em que eu nasci, porque eu nasci muito doente, com asma bronquica muito acelerada, e ela tinha que estar sempre a faltar ao trabalho, porque eu estava constantemente no hospital, era necessário levar-me dia e noite para o hospital, por causa da asma, porque eu ficava mesmo sem respirar. Pronto. Mas acho que éramos classe média, porque os meus avós também trabalhavam, tinham os seus empregos. Portanto, já é filha de um casal trabalhador. Sim. E andei no Colégio Sardão, uma ideia que não era. E em termos culturais, tinha alguma vivência cultural na sua infância, na sua juventude? Conte-me lá um pouco sobre isso. A minha mãe sempre nos motivou para nós termos diversas atividades, desde desportivas a culturais, levávamos sempre aos museus, a ver monumentos, íamos ao cinema, inclusivamente depois a todos nos escuteiros, os meus irmãos eram músicos, andaram numa banda de música, sempre a interagir culturalmente mostramos tudo o que havia para nós podermos optar o que quiséssemos. Um ambiente cultural rico. Sim, hoje em dia, na altura não tinha essa noção, nem essa perspectiva, mas hoje em dia considero que sim. E com que idade é que saiu de casa dos pais? 21 anos. Para trabalhar, para trabalhar. Foi quando veio então para o Porto para trabalhar. Portanto, já nos falou um bocadinho do seu contexto, da juventude, da infância, já nos desvelou alguma coisa sobre a sua vida profissional, sobre o seu percurso escolar. Disse-me que o seu ambiente cultural na sua casa paterna, que era um ambiente cultural rico, e a sua família interessava-se pelas notícias. Agora já vou começar a introduzir o tema da nossa entrevista. Muito, desde sempre. Desde sempre. Liam jornais impressos? Lembra-se de ver jornais impressos? Quais eram? Lembro-me na casa dos meus avós, o meu avô comprava o 1º de janeiro, acho que já não existe, e estava lá sempre o jornal, 1º de janeiro. O meu pai lia o jornal de notícias, quando era na primeira infância, digamos assim. Depois, mais tarde, quando fomos morar para Amarante, recordo que o meu pai comprava o Expresso, que trazia uma revista, e ele lia as notícias sempre, todos os dias, porque na atividade profissional dele tinha lá o jornal e ele lia, mas ao fim de semana comprava sempre o Expresso. Ao sábado, à trazia, sexta, dependia. Trazia, vinha numa bolsinha, não sei o quê, trazia a revista. E costumavam escutar rádio? Sim, desde sempre. A minha vida... Quais estações? Eu lembro da Rádio Renascença, quando ainda estávamos aqui todos, e da Emissora Nacional. E lembro-me que a minha avó entrava em pânico, porque no antigo regime o meu avô escutava uma rádio, que era uma rádio que nós chamamos agora pirata, que era a Rádio Moscovo. Clandestinamente. Ele ia para o Arainho ouvir essa rádio. Minha avó amigos? Com amigos dele. Iam para o café, depois do café seguiam para lá para ouvir essa rádio. A Rádio Moscovo. A Rádio Moscovo. A minha avó dizia que o teu avô é um comunista. Qualquer dia apanhado pela PIDE. Ela tinha pavor. Tenho ideia disso, então. Ainda tenho memórias disso. Era criança, com 6, 7 anos, por aí. E eu lembro disso perfeitamente.
É engraçado. É. E comentavam as notícias? Lembra-se dos seus pais, dos seus avós comentarem as sempre notícias? em sordina, antes do 25 de Abril, tudo muito em sordina. Que temas é que... Da política, das pessoas, porque a minha avó, como tinha muito receio que o meu avô fosse apanhado por PIDE, dizia, ai, aquele vizinho foi apanhado, qualquer dia, dizia para a minha mãe, qualquer dia é o teu paizinho. E ele já está farto de dizer, ele continua sempre a ir, mas o meu avô era casmurro, não é? E hoje, olhando para trás, dá para ver que o meu avô não era nada comunista, apenas era contra o regime. Claro, como grande parte da população portuguesa, provavelmente. Exatamente. E televisão? Teve acesso? Tinha televisão em casa? Tínhamos. RTP? Sim, era a RTP que havia só a partir das 6 da tarde. E costumavam ouvir, ver os telejornais, outros sempre. Programas informativos, ou só os telejornais? Os telejornais e aquelas de divertimento, não é? Claro. Não é? Porque era o que havia na altura. Claro. Mas os telejornais sempre. E os meus pais, já após o 25 de Abril, né, comentavam as notícias connosco. Aí já com mais liberdade. Sim, claro. sim, já não havia... E mantinham os temas, a política, esteve sempre presente. Sempre. Que outros temas? A política nacional e internacional. Essencialmente, tudo que então... englobava, sim. Não muito desporto, porque, curiosamente, tanto o meu pai como o meu avô não eram muito adeptos de desporto, por isso não se falava muito de desporto lá por casa. Lembra-se de algum jornalista dessa época, da sua infância e juventude, que lhe tenha chamado a atenção na televisão, na rádio? Lembro-me do Fialho de Almeida, que era um senhor que era assim, que mantinha sempre uma postura reta, sempre sem um sorriso nem nada, o senhor falava assim, não tem nada a ver com o jornalismo de hoje em dia. Lembro desse senhor da rádio, lembro do António Sala. Isso na Rádio Renascença, entretenimento, sim. Programa despertar. Sim. Lembro de outros senhores que... O TV Rural, com o engenheiro Sousa Veloso também. Sim. E o Vasco Granja, com a animação da Pantera Cor-de-Rosa. Exatamente, que nós gostávamos muito. Não havia muitas... Não havia muito mais que isso. Não havia muito mais do que isso. Lembra-se de ter havido algum momento na sua vida em que, pessoalmente, se tenha começado a interessar pelas notícias? Como os meus pais falavam, eu acho que ia ouvindo, ia dando também os meus palpites, não é? De acordo com a idade que tinha. Mas ia ler os jornais? Também lia os jornais. Aliás, havia uma situação muito engraçada. O meu pai lia as notícias, depois eu lia e, por vezes, nós tínhamos interpretações diferentes da mesma notícia. E então eu e o meu pai debatíamos muito a notícia, não é? Interessante. Sobre política, normalmente. Também, sim. Isso até sair de casa, não é? Sim. E quando saiu de casa dos seus pais, continuou a ler, a escutar rádio, a ler jornais, revistas, ver televisão? Conte-me lá um pouco da sua experiência. A rádio sempre nos acompanhou, até porque o meu avô era um habilidoso e gostava muito de mexer em rádios, fazia gravações também, punha aqueles aparelhos de música nas festas, por isso a rádio sempre esteve muito presente, sempre. Aliás, os meus irmãos, desde crianças, desde que nasceram, só adormeciam ao som da rádio. Por isso a rádio foi sempre um elemento essencial na nossa família. Vamos agora... Era a Renascença, a Renascença Nacional, que era o que eu me lembro da altura, não me recordo mais. Escutavam os noticiários? Sim, tudo. Portanto, não era a música e os noticiários? Sim, tudo. E costumavam ouvir rádio em família, não? Sim, quando estávamos em casa, o rádio estava sempre ligado. Ok. Como um pano de fundo Exatamente, sonoro. sim. Lembro de umas radionovelas que também havia, e às 2h da tarde, assim de uma... Mas estava sempre ligada, portanto... Sim, estava sempre, era sempre E a televisão à noite, então? E a televisão à noite, sim. E quando foi viver sozinha, continuou com esses hábitos? Com os mesmos hábitos, claro. Portanto, rádio, Renascença? Depois já era a comercial, já
a nova era, já havia mais Sim, já escolha, mais não é? tarde. E agora é uma 80, não é? Contando a minha vida, é uma 80. É a década da nossa juventude Exatamente. e morredoura é a década da nossa juventude que está sempre nas nossas É. memórias, não é? Aquelas músicas que ficaram, que a gente acha assim, estas músicas é que são boas, é que são fabulosas. É verdade. Mas em termos de notícias, em termos informativos, depois de sair de casa dos pais, portanto, antes provavelmente lia os jornais Sim. que eles traziam, Sim, o sim. seu avô 1º de Janeiro, o seu pai, o Jornal de Notícias, o Expresso, mas quando foi viver sozinha, continuou a ler jornais? Continuei porque, curiosamente, numa fase em que eu estive no Ministério da Educação, não lia tanto jornal, vou ser sincera. Era mais revistas. Quais? Alguma informativa? Não me recordo o nome de uma revista que eu lia. Sábado, grande Sábado. reportagem. Sábado. É sábado. Era isso, sábado mesmo, que eu lia. E depois, quando mais tarde, vivia na mesma sozinha, mas fui trabalhar para o Exército. Havia vários jornais sempre disponíveis que davam-nos a possibilidade de os ler sem os comprar. Claro. E lia muitos jornais. E lia bastante. Então. E televisão, continuou Sempre, a ver? Sempre. Continuou fiel à RTP, ao telejornal, Não. ou depois? Depois havia a SIC Notícias. Esse já A SIC foi não, mais a SIC. Porque eu agora é que vejo a Mudou. SIC Notícias. Pois. Foi a SIC Portanto, e, atualmente usa SIC mais a Notícias. SIC Notícias, Todos os CNN, nem... CNN, SIC Notícias e CNN. É sempre os canais onde estão ligadas lá em casa. E rádio também continua? Agora, rádio, nem tanto. No carro? Não, porque o meu marido não ouve rádio no Ah, carro bom. e eu deixei de ouvir rádio no carro. E jornais continua a ler em papel? Em papel, não. É raro, não é? É. Mas vai aos sites? Vou aos diz- sites, agora o telemóvel, nós temos tudo ali, Sim, é mais fácil. Sim. Vai diretamente aos sites dos jornais ou é o que lhe chega pelas redes sociais? Às vezes é que nos chega. Quando tenho alguma curiosidade ou dúvida, vou mesmo aos sites e pesquiso a informação. Que redes sociais é que usa já agora? É só o velhinha, só o Facebook. Só o Facebook, É só o exatamente como eu. Acho que ainda é uma rede social da nossa geração e já um bocadinho tardia, não é? Sim, Porque as verdade. redes sociais chegaram tardiamente à nossa vida. Entre todos estes meios, lembra-se, provavelmente ainda na infância ou juventude, qual foi o primeiro que se lembra de utilizar para consumir notícias? Foi jornais, Eu acho que rádio, mesmo, tudo? quer dizer, o rádio estava sempre ligado e eu ouvia as notícias, é certo. Mas quando aprendi a ler, uma das coisas que eu gostava quando via nos jornais era demonstrar à minha família que sabia ler o jornal. E lia as notícias. Em voz alta, Em voz para a alta, família. sim, que eles ouvirem. E ficarem orgulhosos que eu já sabia ler. Lembra-se de alguns acontecimentos da sua infância e da juventude? Por exemplo, lembra-se ainda do 25 de Abril? Lembro de coisas que me aconteceram, não é? Lembro-me de que estar no colégio, a minha mãe ter-me ido lá buscar, muito assustada, ao início da tarde, cerca das 2h30, e eu achei estranho ela ter-me ido buscar, até porque ela tinha tido o meu irmão há 15 dias, o meu irmão mais novo, e ela disse, vamos para casa. E perguntar-lhe, o que é que se passa? Ela, aconteceu alguma coisa, vocês ainda não sabem? Aconteceu qualquer coisa no país que nós não sabemos no que isto vai dar. Houve aqui uma crise política, ainda não sabe muito bem o que é, mas eu vou levar a menina. E eu lembro de ter ido para a casa da minha avó, que era o quartel-general. O meu pai também, como trabalhava no Porto, e o meu avô. As mulheres estavam com muito receio, porque eles estavam no Porto, o Porto já estava todo a fervilhar nessa altura, e eles estavam a tardar em chegar. Entretanto, chegámos todos à casa da minha avó e ficámos ali a ouvir as notícias, ver o que dava, porque não se sabia para que lado é que ia pender, não é? Se o novo regime, se o antigo ia prevalecer. E ficaram a escutar pela rádio. Lembra-se disso, de estarem a acompanhar o que se passava pela rádio. Exatamente. E pela televisão, não? Pela televisão não me recordo Não se nessa recorda. altura. Foi não me pela recordo. rádio. Só depois, mais tarde, é que... Porque a minha avó tinha muito receio. Pela Rádio Renascença, provavelmente. Sim, pela Rádio Renascença. Acompanharam A minha avó aquilo tinha que muito se estava a receio, passar. porque ela dizia que havia uns radares
que apanhavam as ondas que as pessoas estavam a ouvir e que depois vinha a PIDE, e ela era muito receosa nesse aspecto, ou cautelosa, não sei. Pois. E diga-me uma coisa, quando ia ao cinema, disse-me já que costumava ir ao cinema, ainda se lembra de ter visto filmes com notícias no cinema? Não me recordo. Já não se recorda? Não me recordo. Ok. Não me recordo. Então, como é que mudou o seu consumo de notícias ao longo do tempo? Já é capaz de me descrever de uma forma mais sistemática? Eu acho que foi... Nomeadamente o digital. O digital trouxe-lhe muitas transformações. Trouxe. Com as redes sociais e com... Trouxe, sim, senhor. Deixou de consumir jornais em papel. É muito mais prático virmos num transporte público com o telemóvel a consumir as notícias, não é? Usa, então, no transporte público, costuma aceder às notícias quando vai... Sim. É isso que eu faço. Nas viagens. Nas viagens, não é? Sobretudo para o emprego, sim. E quando vem do emprego, deixou de escutar rádio. Sim. E podcasts? Ou videocasts? Vejo de vez em quando são temas que lhe interessam particularmente. Eu tenho aqui um pequeno problema, é que as minhas perguntas ficaram fora de ordem e pela primeira vez vou ter que dar aqui uma reorganização aos meus apontamentos. Peço imensa desculpa. Pronto. Portanto, já me disse em matéria de televisão, agora converteu-se à SIC Notícias, e à CNN. Quando surgiu a SIC, passou da RTP para a SIC e começou a assistir mais mexida, mais interessante. Também já me disse que acompanha as notícias muitas vezes pela internet, sobretudo redes sociais, mas também acede diretamente aos sites. Dos jornais, particularmente, ou de rádios, de televisões também? Também, de jornais e de rádios de televisão. Também. Portanto, acede a tudo, vai ver as notícias. Tem aplicativos? Não tenho nenhum telemóvel. Dos órgãos, não. Streaming, já lembra-se de alguma vez ter assistido a notícias em streaming, transmitidas em direto, na internet? Não me ocorre. Os meios jornalísticos, por vezes, têm boletins diários que enviam para o e-mail das pessoas. Recebe algum? Digo sempre que não quero. Quando eles perguntam se quer receber, eu digo que não. Que não. Portanto, e notificações? Também não quero. Também não quero. Digo sempre que não quero. Não. Há alguma notícia que tenha marcado ou mesmo mudado a sua vida? Houve muitas notícias que me marcaram. Conte. Mudado só, talvez, a minha maneira de ver o mundo e as pessoas. Lembro-me de uma notícia que ainda era muito jovem, no início da adolescência, que foi quando houve o acidente aéreo do Sá Carneiro. A forma como a notícia foi dita foi um choque. Acompanhou pela televisão? Foi. Mostraram os troços, ainda não sabia muito bem, mas já se sabia quem era. Foi assim, foi um choque. E alguma outra? Sim. Lembro-me mais tarde, quando foi o Muro de Berlim, caiu o Muro de Berlim. Fiquei feliz. E acompanhou pela televisão? Acompanhei pela televisão, sim, a deitarem o muro abaixo. Portanto, quero a morte de Sá Carneiro, que, se não estou em erro, foi 4 de dezembro de 1980. Acho que foi 4 de dezembro de 1980. 4 de dezembro recordo-me perfeitamente. E quer então a queda do Muro de Berlim em 1989. Sim. Portanto, tudo isso foi pela televisão. Do tratado da Tratado de adesão. Da adesão à União Europeia, o Mário Soares a assinar. 1986. Acompanhou pela televisão. Acompanhei pela televisão. Isso já pela televisão. Sim, tudo pela televisão. Rádio, jornais já eram nessa altura fontes secundárias, digamos assim. Verdade. Era essencialmente a televisão que... E o meu pai tinha uma visão sobre a adesão à União Europeia e a minha mãe tinha outra. Então havia sempre aquele debate lá em casa. Um achava que ia ser muito bom, o outro achava que não ia ser tão bom quanto isso. E antes, ainda nos anos 70, ainda se lembra de algumas notícias assim mais...
sei lá, de acompanhar pela televisão, pela rádio, a questão dos retornados, por Isso exemplo. recorda-me. Pela televisão, pela rádio, sim. pela televisão. E tenho a experiência pessoal, que eu nessa altura, em junho de 74, fui morar para Amarante. E Amarante não é o que é hoje. Era um meio muito fechado, era uma aldeia pequenina, não é? Não era uma aldeia, mas era uma aldeia pequenina. Toda a gente se conhecia. E de um momento para o outro há aquele boom de pessoas que chegam, que estão completamente desenquadradas daquele mundo. Eu recordo-me de ver as pessoas traziam roupas muito coloridas. Em Amarante as pessoas andavam todas muito soturnas, todas vestidas muito escuro, muito tapadas. Chegam aquelas pessoas já com outra mentalidade, com outra forma de ser e de estar, muito mais libertas, mentes muito mais abertas. E eu disse, isto afinal é outro mundo, é outra coisa, isto é bom. Mas é bom. acompanhou também pelos meios de comunicação, lembra-se das notícias desse tempo, na televisão, provavelmente. Lembro de ver os navios a chegar com pessoas, porque eles mostravam mesmo milhares de pessoas a sair dos paquetes, não é? Nos aeroportos, as pessoas a chegar, dos aviões, daqueles da TAP, aqueles antigos. Grandes acontecimentos internacionais, lembra-se de alguns que tenha acompanhado pelos meios jornalísticos? O 11 de setembro. O 11 de setembro. Muito mal. Pela televisão? Pela televisão. E ainda por cima estava no televisão. Exército nessa altura. E foi um choque muito grande, porque a partir desse momento eu comecei a ver o mundo, já era adulta, não é? Mas comecei a ver o mundo de uma forma completamente diferente. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nós achávamos que éramos um povo livre, que estávamos à vontade e seguros em qualquer sítio, e aí, a partir desse momento, descobrimos que não. Pelo menos foi essa a perspectiva com que eu fiquei. Portanto, as notícias influenciam a nossa compreensão do mundo, a nossa compreensão dos acontecimentos e a memória que também temos dos acontecimentos. Acha que também são influenciadas pelas notícias? Sim. Provavelmente mais pela televisão? Ou sim, mais, porque temos a imagem. A imagem entra mais facilmente. A imagem é extremamente importante. Considerando agora, fazendo um balanço, qual foi o meio de comunicação, então, mais importante na sua vida, fazendo um balanço? Terá sido, então, a televisão? A televisão. Ainda hoje é? Sim. Apesar de consumir muita coisa pela internet, a televisão ainda é muito forte, sobretudo então, porque nos dá mais disponibilidade, CNN. Porque nós podemos estar a fazer outra coisa qualquer, estamos a ouvir a notícia e isso nos desperta algo de interesse, nós olhamos e vemos a imagem, não é? Enquanto que, quando estamos com o telemóvel, temos de estar sempre fixos a ler e concentrados para absorver mesmo a notícia toda em si. Disse-me que utiliza agora, avidamente, se quisermos, as redes sociais, mas muito para consumir notícias. Já aconteceu ouvir notícias nas redes sociais partilhadas por amigos, por pessoas conhecidas ou mesmo por desconhecidos? Sim. E depois vou analisar se são fake news ou se realmente são... Como faz para verificar as notícias? Vou aos sites dos jornais. Vai verificar, confronta sempre. Sim, sempre. Verifica a fonte. Portanto, tem esse cuidado quando lhe soa. Eu sou muito desconfiada. Se calhar é salutar sermos desconfiados quando recebemos notícias pelas redes sociais. Portanto, tem consciência de que as redes sociais são muito aproveitadas para desinformação, para manipulação, para propaganda. Muito bem. E fazendo então um balanço, acha que houve diferenças entre a maneira como as coisas eram noticiadas no passado e como são noticiadas hoje? Sim. Que diferenças é que nota? Eu acho que, pelo menos a minha perspectiva, é que antigamente, vou utilizar este termo, o jornalismo era muito rígido,
os jornalistas tinham aquela postura, apenas liam a notícia. Fialho da Almeida. Liam a notícia, não... Agora não. Agora os jornalistas são intervenientes, têm a sua opinião, comentam. Acha benéfico que os jornalistas expressem a sua opinião nas notícias? Às vezes não muito. Às vezes não muito, porque se convidam comentadores ou convidados, devem dar o palco a essas pessoas e não estar a emitir a opinião pessoal deles. Deviam fazer noutra circunstância. Mas aceito, porque às vezes é inevitável não darmos a nossa opinião. O contraditório é importante. Eu não sei se tem filhos. Não tenho filhos. Tem. Mas certamente conhece alguns jovens. Acha que há diferenças entre a maneira como nós, a nossa geração, consome notícias e os mais jovens? Tem alguma percepção de diferenças geracionais? Pelo que eu conheço, acho que a juventude não se interessa pelas notícias. Nem as consome usando os consome. meios jornalísticos como nós. É essa a ideia que eu tenho, Então, pelo conhecimento que eu tenho, porque eu tenho uma sobrinha e o Vítor tem um filho de 24 anos e eu vejo que os jovens não consomem, pelo menos eles, que são os que me estão mais próximos, não são consomem. as gerações mais velhas que ainda continuam a usar os meios ideia. jornalísticos de uma forma mais presente e que têm os meios jornalísticos mais presentes na sua vida. Mas confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Tem que confiar. Senão não fazia sentido estar a ler as notícias. É o papel social do jornalismo, não é? Informar-nos. O mais fidedigno possível. O mais fidedignamente possível. Já nos disse então que continua a usar sobretudo a televisão, mas agora muito complementada pela internet. Disse-me logo no início da entrevista que viveu em vários espaços geográficos. Acha que a geografia condiciona o acesso que nós temos às notícias? Ou condicionava e deixou de condicionar? Condicionava e agora já não condiciona, é a minha opinião. Por causa do digital. Exatamente. O digital revolucionou e veio tudo. proporcionar a todos o mesmo nível de notícias. Como é que vê, assim, de uma forma geral, a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude? Já nos falou da postura, mas nota mais algumas diferenças? Acho que os jornalistas são pessoas muito mais informadas hoje em dia do que eram há uns anos atrás. Estou convencida, sem desmérito para o senhor e para os jornalistas passados, acho que eles que só liam aquilo que estava escrito, o guião. Acho que o jornalismo hoje em dia mudou completamente. Acho que o jornalista tem que ser uma pessoa que deve ter ter um conhecimento muito vasto de tudo para informar os outros, para dar aos outros aquilo que nós precisamos, que é a informação. Então o jornalismo cumpre a sua função na sociedade, sobretudo em Portugal? No geral, acho que sim. Claro que não vou dizer que sejam todos, porque nós sabemos que, às vezes, os jornalistas também são condicionados pelo local onde trabalham, não é? Porque a expressão crise no jornalismo sugere-lhe alguma coisa? Sim, ainda hoje li uma notícia que a Caras e a Visão que vão entrar em insolvência, por isso sugere. Sugere que o facto de nós não comprarmos as revistas provoca uma crise. Muito bem. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta que acho que eu lhe deveria ter feito e não fiz. Neste momento não me ocorre nada. Pronto, então resta-me agradecer imenso a sua disponibilidade. Foi uma honra e um prazer tê-la aqui na Universidade de Fernando Pessoa, no nosso laboratório de televisão, para ser entrevistada para o nosso projeto MEM News. Futuramente a sua entrevista será disponibilizada publicamente no canal do projeto no YouTube, porque uma das finalidades é deixar à disposição das pessoas em geral e de outros e outras investigadores e investigadoras os resultados do nosso projeto para podermos fazer as nossas análises. Muitíssimo obrigado, foi uma honra e foi um prazer. Muito obrigada.